Ao nascer, o principal alimento de que a criança necessita é o leite materno, mas na época escolar, elas descobrem as frituras e os alimentos industrializados, que acabam gerando quilinhos extras. Dados da pesquisa de orçamentos familiares realizado pelo IBGE apontam que a criança obesa tem de 50% a 80% mais chance de se tornar um adulto jovem obeso, podendo desenvolver diabetes e doenças cardíacas. Não saia daí, a alimentação infantil é o nosso tema de hoje e o programa Viva Saúde está só começando. Para falar sobre o tema de hoje, que é alimentação infantil, nós convidamos, portanto, a nutricionista Lucy Maris. Lucy, primeiramente, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Lucy, a gente sabe que o bebê, ele, nos primeiros meses de vida, se alimenta do leite materno. Até que idade ele é indicado? Exclusivo até 6 meses de vida. A partir daí, começa a introdução de novos alimentos. E até os 2 anos de idade, a gente ainda incentiva esse aleitamento materno. A partir daí, a criança já pode ficar livre, que a gente não fica mais no pé da mãe. Você disse que até 6 meses o leite materno e depois outros tipos de alimentos. Que alimentos são esses? Primeiro, nós começamos com um suquinho, assim, introduzindo um alimento de cada vez. Durante a primeira semana, um suquinho de laranja mimo do céu, vendo a aceitação do bebê. E a partir daí, cada semana a gente coloca um novo alimento. É importante insistir naquele alimento que a gente está ofertando para o bebê, porque é normal que ao entrar em contato com um novo alimento, vai rejeitar. Ele rejeite. Então, assim, muitas mães ficam angustiadas e querem desistir, é muito difícil, mas a persistência é a alma do negócio. Você disse o mimo do céu. Tem alguns pediatras que indicam o mimo do céu a partir dos 4 meses, outros a partir dos 6 meses. E o mais recomendado, então, como você acabou de falar, a partir dos 6. A partir dos 6 meses. Assim, antigamente, a licença maternidade só eram 4 meses. Então, tinha aquela necessidade mais rígida das mães começar a introduzir novos alimentos a partir do 4º mês. Porque, como era que ia deixar seu bebê sem o leite materno, até muitas mães conseguem tirar. Mas aí começava a introdução de novos alimentos mais cedo. Como agora, a partir dos 6 meses, já tem a lei que diz que a mãe pode ter essa licença maternidade, a gente insiste para que a partir dos 6 meses é que a gente comece a introduzir novos alimentos. Quais outros suquinhos seriam indicados? Papinhas de maçã, pera, mamão, tudo amassadinho e peneirado. Assim, nada de centrifugado, a gente quer primeiro o atrito mecânico. E com isso, a evolução para o bebê ir sentindo depois a textura e as modificações da textura. Os alimentos salgados, a gente também coloca as papinhas salgadas, são girimum, inhame, couve-flor. E tudo isso a gente vai passando na peneirinha. Mas com o mínimo de sal possível, né? Nenhum sal. Nada. Sal só a partir de 1 ano. Tudo bem. Nem sal, nem açúcar. Certo. Assim, nós que induzimos o paladar dos nossos bebês e das nossas crianças para querer muito doce, muito sal, dando esses alimentos que não fazem bem para a saúde. Assim, por si só, as frutinhas já têm o açúcar delas, que é a frutose, né? Então, não há necessidade de adição de açúcar. E o sal também, da mesma forma, os minerais estão presentes nos alimentos. Porque o curioso em relação ao suco, mimo do céu, é porque a partir do momento que ele é suco, se faz o suco, então o suco, por causa da frutose, ele vai se transformar em gordura, digamos assim, ou não? Não. Assim, não tem esse perigo? Não, esse perigo para a criança, a quantidade esse açúcar mínimo que ele vai tomar, não então, vai ele não vai engordar por causa de um suquinho de laranja. Não vai engordar. Outro tipo, no caso da fruta, certa, né? Não, e ele não vai tomar só o suquinho de laranja, vão ser nos intervalos que vão ser ofertados esses suquinhos. Você falou em suquinho e uma coisa muito importante a gente deixar esclarecido aqui é que sucos, no caso, naturais, da fruta, nada de suquinho industrializado, na verdade? De jeito nenhum. Suco de industrializado não deveria ser nem para nós adultos, né?
imagina para as crianças, a gente já está estimulando esse uso o mais natural possível. Assim, nós conhecemos também aquelas papinhas. Eu ia tocar nesse assunto. Eu acho que é bom que você já vai esclarecendo, né? Porque tem gente que costuma dar, né, as mães, né, essa papinha que tem de legumes, tem de frutas, mas que não é nada saudável. Não é nada saudável. E nós podemos fazer em casa super saudável. Assim, eu não vou dizer que numa necessidade uma mãe vai viajar, não tem como levar assim preparado, que vai durar mais tempo. Numa viagem, tudo bem. Agora dá pra gente fazer em casa super fácil. Aquela papinha de maçã com suquinho de laranja, a gente só coloca a maçã numa cuscuzeira, deixa por 20 minutinhos ela lá no bafo, cozinhando. Fica perfeito, igual a papinha industrializada e sem necessidade de ter nenhum produto químico. Eu achei muito interessante que você falou sobre a tentativa das mães, porque tem muita mãe que desiste logo de cara, né? Deu um suquinho de mamão, a criança faz logo aquela careta, bota pra fora, aí tenta de novo, nada, terceira vez. Então, quantas vezes se deve fazer essa tentativa de introduzir um alimento diferente do leite materno, o qual ela já está acostumada? De 8 a 10 vezes, assim, Viu, e depois volta a ofertar novamente, que ela vai reconhecer aquele paladar, vai começar a gostar. Agora, Lucia, em relação às mães, que hoje a vida está muito corrida, essa vida moderna, muitas mães precisam deixar o filho, principalmente nos primeiros meses, em berçários, né? Como deve ser a recomendação dessa mãe aos cuidadores dessas crianças? A idade que as mães deixam os filhos no berçário já é a partir do 6º mês. Então aí já está a introdução dos novos alimentos, assim, a mãe já deixa mais livre, né? O bebê já é para estar comendo as papinhas. E aí a evolução é feita gradativamente, porque com 1 ano de idade o bebê já deve estar comendo a refeição normal que o pai e a mãe, todos da casa, comem. Então, assim, a indicação é que nos berçários ofertem suquinhos, papinhas, muita fruta, feijão, arroz, carne, frango, o peixe só a partir de 1 ano também, o ovo só a partir de 1 ano também, porque assim, podem dar alergia a algumas crianças. A alimentação mais natural possível. A banana amassadinha, tem várias formas da gente orientar o cuidador para dar alimento saudável ao filho. A partir de que idade seria correto, no caso da frutinha, certo, sim, estar amassada, para que ela possa, para que se possa estimular, digamos assim, a mastigação da criança? Quando a gente vê que a criança já está começando a coçar a gengiva, já está ficando inchadinha, né? Ele já tem até a necessidade de colocar o alimento na boca, já pega aqueles objetos de plástico, a gente já pode ver qual o alimento que não vai engasgar, tipo assim, uma banana. A gente já pode dar. Um dos vários medos, né, das mães é justamente esse, né? Engasgar. Então, assim, a banana é um alimento super fácil de descer, de deglutir, né? Então, a mãe pode entregar que ela vai pegar direitinho e vai se alimentar bem. Uma coisa super interessante que você falou foi sobre a questão de adoçar os alimentos. Então, não pode nem sal, nem muito menos açúcar, né? E muitas mães costumam colocar mel, né? O mel para poder adoçar alguns alimentos, o próprio suquinho, enfim. Ou então, quando dá uma frutinha que de repente ela não está doce o suficiente, digamos assim, né, para adoçar a fruta, como eu já disse, até mesmo um suquinho. O mel, ele é indicado, não é indicado, pode, não pode? E se não pode, por que não pode? Não. Até 1 ano de idade o mel não é indicado, porque o trato digestivo do digestório dos bebês ainda não está totalmente formado assim. E se tiver a bactéria, o botulismo estiver presente no mel, ele não vai estar pronto para reagir e fazer com que aquela bactéria se instale no seu organismo. Então, pode trazer sérias complicações e até alergias alimentares também. O mel pode levar para a criança. Quais alimentos geralmente causam mais alergias nessa fase da vida, digamos assim, da criança, nos primeiros meses? É o leite, né? Mel, leite, clara do ovo e os corantes. Que as mães ou as babás, digamos assim,
tem que evitar. Totalmente. Lucy, outra coisa interessante é o que você acabou de falar sobre a questão da alergia, né? Principalmente ao leite. Quando uma criança nasce com intolerância à lactose ou mesmo alergia ao leite, qual é o procedimento mais adequado a partir daquele momento? Assim, o pediatra vai indicar a orientação, vai fazer a orientação correta, indicar qual tipo de preparação que ele vai tomar. Não vai ser o leite, a gente costuma chamar de leite, mas são preparações, fórmulas infantis, que vai ter tudo que o bebê necessita. Assim, são alimentos muito caros, mas que o governo oferta para as crianças. Então, entra-se com um processo e o governo oferta por eles serem caros, né? Eu entendi. Bem, a gente está falando sobre a questão infantil, né, sobre os primeiros meses de vida, mas quando chega naquela fase também, né, pré-escolar ou estar na escola, também é um momentozinho bem complicado, mas você vai esclarecer essa fase da vida da criança em instantes, porque agora nós vamos para um pequeno intervalo, mas o Viva Saúde volta já já. Continue ligado.